Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu quero terminar com você o estudo das modalidades de doação, tá? Então já te adianto que talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo, mas pelo menos eu quero tentar terminar essas últimas modalidades que faltam, tá bom? Então vamos lá, começando aí o nosso compartilhamento. Vamos falar agora sobre a famosa doação inoficiosa. Tá aqui, doação inoficiosa. O que é essa doação inoficiosa, né? Que às vezes a gente ouve falar. É muito simples. É aquela doação que prejudica a legítima dos herdeiros necessários. Então, se não me falha a memória, aqui no curso eu já comentei em algum vídeo anterior sobre essa questão da legítima, né? Uma pessoa, em regra, ela só pode dispor de metade do seu patrimônio, 50% do seu patrimônio. Né? Então, você pega o patrimônio da pessoa, metade desse patrimônio, a pessoa pode fazer o que ela bem entender, o que ela quiser. Pode se desfazer desse patrimônio, enfim. A outra metade é a legítima, ou seja, são aqueles 50% que pertencem aos chamados herdeiros necessários, que são o cônjuge, os descendentes e os ascendentes. Então, essas pessoas têm a proteção legal da legítima. A pessoa não pode dispor desse patrimônio, desse 50%, se ela tiver herdeiros necessários. A doação inoficiosa é aquela doação que invade essa legítima, que tira essa legítima dos herdeiros. Então aqui eu explico, né? Uma pessoa só pode dispor de 50% do seu patrimônio, porque a outra metade corresponde à legítima dos herdeiros necessários. Então, da mesma forma que uma pessoa não pode, num testamento, por exemplo, deixar todo o seu patrimônio para uma determinada pessoa, se ela tem lá herdeiros necessários, ela também não pode doar patrimônio que invada essa legítima. Então, se eu não posso testar, eu não posso colocar em testamento, além da parte disponível, eu também não posso doar além dessa parte disponível. É o mesmo raciocínio do testamento. Doação e testamento são institutos parecidos. Então, o raciocínio é semelhante. Se eu não posso testar além da parte disponível, eu também não posso doar além dessa parte disponível. Se eu fizer isso, se eu fizer uma doação invadindo os 50% da legítima, essa doação é nula. Olha o que o artigo fala. Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Então, meus amigos, veja que o código fala é nula, é uma nulidade absoluta que o código traz para a doação inoficiosa. Então, imagine, por exemplo, uma pessoa que tem R$ 1 milhão de patrimônio. Vamos usar número redondo para facilitar a conta. Então, a pessoa tem R$ 1 milhão de patrimônio. Desses 1 milhão, ela pode dispor livremente de 500 mil. Tá? Então, imagina que essa pessoa aqui, ela tem herdeiros necessários. Imagina que essa pessoa tem 3 filhos, por exemplo. Filho, descendente, herdeiro necessário. Então, esses herdeiros necessários estão protegidos com a legítima. Então, 500 mil, metade desse patrimônio, a pessoa pode fazer o que quiser. Pode doar para um amigo, pode doar para uma instituição de caridade, né? Pode dispor livremente. Os outros 500 mil são dos herdeiros necessários. Percebeu? Então, se essa pessoa doar 700 mil para alguém, você concorda que ela invadiu
em 200 mil a legítima, ela invadiu 200 mil reais a legítima. Então, o que vai acontecer? Essa doação inoficiosa, ela é nula. Só que, atenção, porque apesar da nulidade ser absoluta, portanto, uma nulidade muito grave, o código fala que essa nulidade somente atinge aquela parte que exceder a legítima. Só o que ultrapassar a legítima. O restante, a doação é válida. Então, no meu exemplo aqui, a pessoa tem 1 milhão de patrimônio, doou 700 mil. Invadiu a legítima, doação inoficiosa. O contrato vai ser válido até 500 mil, que é a parte disponível. Então, esses 500 mil, beleza, a pessoa pode doar, pode deixar para quem ela quiser. Agora, os 200 mil que invadiram a legítima, nessa parte o contrato é nulo. Tá bom? É exatamente isso que o artigo 549 fala. Nula é a doação quanto à parte que exceder a que o doador poderia dispor em testamento. Ou seja, a nulidade só atinge aquilo que invadir a legítima. Tá bom? Então a gente nota que esse artigo ele está conversando com o princípio da conservação dos contratos. A nulidade não vai fulminar o contrato inteiro. Vai haver uma preservação do contrato naquilo que está dentro da parte disponível. A nulidade só irá contaminar o que invadiu a legítima. Veja que o STJ, ele diz o seguinte: bom, como é que eu faço então para analisar, para calcular aquilo que invadiu a legítima? Porque, veja, o patrimônio de uma pessoa varia na vida dessa pessoa. Então, uma pessoa com 30 anos de idade, por exemplo, tem um patrimônio. Uma pessoa com 60 anos de idade, ao menos em tese, tem outro patrimônio. Então, o patrimônio de uma pessoa, ele varia conforme a vida passa. Teoricamente, né, quanto mais tempo essa pessoa vive, em tese, maior é o seu patrimônio. Maior, né, o patrimônio vai crescendo, ao menos na teoria. Então você vem e faz a seguinte pergunta: tá, beleza, mas eu levo em consideração qual patrimônio do doador para ver se a doação é inoficiosa ou não? Porque imagine que esse doador, ele fez o contrato de doação quando ele tinha 60 anos de idade, e aí ele morreu com 80. Vamos imaginar. Ele fez o contrato de doação com 60 anos de idade, e quando ele fez 80 anos, ele faleceu. Qual patrimônio que eu levo em consideração? Aquele patrimônio que ele tinha aos 60 anos, quando ele fez a doação, ou o patrimônio que ele tinha aos 80, quando ele faleceu? O STJ responde dizendo que eu tenho que levar em consideração o patrimônio do momento da liberalidade, ou seja, o patrimônio que o sujeito tinha na data da doação. Percebeu? Não interessa se o patrimônio da pessoa era maior ou menor quando ela morreu. Não interessa. Eu vou analisar se a doação é inoficiosa ou não, levando em conta aquele patrimônio que a pessoa tinha quando fez o contrato de doação. O que é bastante lógico, né? Porque presume-se que quando a pessoa faz o contrato de doação, e claro, ela vai respeitar a legítima, ela vai ter por base o patrimônio que ela tinha naquele momento da doação. Então o STJ foi muito lúcido nesse posicionamento. Em outras palavras, para eu verificar se a doação é inoficiosa ou não, eu analiso o patrimônio do doador no momento que ele fez a doação, e não no momento de abertura da sucessão, ou seja, no momento da morte. Então, pouco importa o patrimônio que ele tinha quando ele morreu. Tá bom? Sobre essa modalidade de doação, veja que ela envolve questão de ordem pública, tá? É questão de ordem pública.
Então, imagine que eu sou herdeiro necessário e o doador invadiu a minha legítima, tá? Imagina que eu sou filho daquele sujeito lá que tinha 1 milhão de patrimônio e ele fez a doação de 700 mil, invadiu a legítima. O que eu posso fazer? Eu posso entrar com uma ação para que essa doação inoficiosa seja reconhecida e o juiz decrete a nulidade da parte que excedeu a legítima. Essa ação é uma ação declaratória de nulidade, tá? Então eu devo entrar com uma ação declaratória de nulidade da parte inoficiosa. Não é que eu vou anular o contrato inteiro, eu vou anular a parte inoficiosa, aquilo que excedeu. E essa ação é chamada pela doutrina de ação de redução. Tudo bem? O que é simples, né? Porque no fim das contas, eu vou, entre aspas, reduzir a doação. Então, no meu exemplo, se a doação foi de 700 mil, eu vou reduzi-la para 500, que é a parte disponível, tá? Bom, beleza, professor. Então, tem prazo para entrar com essa ação de redução? Eu sou herdeiro necessário, minha legítima foi prejudicada, eu quero entrar com essa ação. Tem prazo? Aí é polêmico, aí é bola dividida. Eu tenho 2 entendimentos na doutrina. Um primeiro entendimento, esse entendimento é do professor Flávio Tartucci, ele fala que essa ação de redução é imprescritível. Essa ação de redução não está sujeita nem à prescrição, nem à decadência, de modo que ela pode ser proposta a qualquer tempo, inclusive mesmo antes do doador morrer, tá? Então esse primeiro posicionamento que é do Tartucci fala, ó, essa ação não prescreve, não decai, e eu posso propor a qualquer tempo, inclusive enquanto o doador estiver vivo. Eu não preciso esperar ele morrer para entrar com essa ação. Tá bom? Esse é um primeiro posicionamento. Um segundo posicionamento vem e fala: não, não. Essa ação de redução se sujeita ao prazo geral de prescrição do artigo 205 do Código Civil, que é o prazo de 10 anos. Então, essa ação de redução prescreve sim, e ela prescreve em 10 anos. Esse entendimento já foi adotado pelo STJ no julgamento desse recurso especial que eu coloquei aí para você na tela, relatado pela ministra Nancy Andrighi. Ficou decidido nesse RESP que realmente esse segundo posicionamento prevalece. A ação de redução prescreve em 10 anos. Agora, apenas a título de aprofundamento, não foi um julgamento unânime, porque o ministro João Otávio de Noronha, quando deu o seu voto, adotou o primeiro posicionamento, no sentido de que essa ação é imprescritível. Ele foi voto vencido, mas só para mostrar para vocês que mesmo entre os ministros do STJ existe uma certa divergência. Tá bom? Para fechar a doação inoficiosa, o STJ ele também tem um posicionamento, e isso é posicionamento da doutrina também, posicionamento majoritário da doutrina civilista, no sentido de que essa ação de redução só pode ser proposta pelos interessados. Então, a legitimidade para propor a ação de redução pertence aos interessados. Quem são os interessados? Ora, os herdeiros necessários do doador, que tiveram a legítima prejudicada. Eles são os interessados. Então, é curioso a gente notar que, apesar do Código Civil prever uma nulidade absoluta para a doação inoficiosa, é uma nulidade absoluta com caráter especial. Por quê? Porque ela envolve matéria de ordem pública, mas a legitimidade para eu ingressar com a ação pertence apenas àquelas pessoas que têm interesse patrimonial na questão, ou seja, os herdeiros necessários do doador que foram prejudicados. Então, não é uma legitimidade ampla,
né? É uma legitimidade restrita aos herdeiros necessários do doador. Tá bom? Muito bem. Doação inoficiosa, matamos. Próxima modalidade é a chamada doação universal. Trata-se de uma outra modalidade de doação também proibida pelo Código Civil. Veja o artigo. É nula a doação de todos os bens, sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Então, a doação universal, ela também é nula, nulidade absoluta também. Veja, muito simples, pessoal. Uma pessoa não pode doar todo o seu patrimônio e ficar miserável, ser reduzida à situação de miserabilidade. Então, imagine que, vamos pensar na pessoa que tem 1 milhão de patrimônio. Vamos imaginar que essa pessoa, ela é sozinha no mundo. Ela não tem herdeiros. Não tem herdeiros necessários, nem outros herdeiros, não tem ninguém. E ela tem 1 milhão de patrimônio. Chega num determinado momento da vida dela, ela joga tudo para o alto e faz uma doação para alguém, por exemplo, para uma entidade beneficente, doando todo o patrimônio dela, doando tudo, ficando literalmente zerada. Essa doação, que é o que nós chamamos de doação universal, ela é proibida, ela é nula, porque a pessoa vai se reduzir à condição de miserável. Isso não pode. Nós temos na doutrina civilista uma obra muito famosa que foi elaborada pelo atual ministro do STF, o ministro Luiz Edson Fachin, que é um grande civilista. E ele escreveu a obra Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. E nessa obra ele defende que é preciso assegurar à pessoa o mínimo para que ela possa viver com dignidade. É aquilo que a doutrina chama de piso mínimo de direitos patrimoniais. Então, de acordo com essa obra do professor Luiz Edson Fachin, que é encantada por quase toda a doutrina civilista, a pessoa não pode fazer a doação universal porque ela tem que viver com o mínimo de dignidade. Algo que não vai ser possível se ela doar todo o seu patrimônio e ficar miserável, ficar sem nada. Né? Então, ela tem que reservar para si esse piso mínimo de direitos patrimoniais. Claro que se a pessoa ela não tem herdeiros necessários, aí, ao menos em tese, ela é livre para dispor de todo o seu patrimônio. Porque como ela não tem herdeiros necessários, ela não precisa se preocupar com a preservação da legítima. Mas isso não significa que ela pode torrar tudo, fazer uma doação de tudo, porque senão ela não vai conseguir sobreviver até o fim da sua vida com o mínimo de dignidade. Tá bom? Para eu ingressar, para eu anular uma doação universal, eu tenho que entrar com uma ação declaratória de nulidade. Tá? Então eu tenho que entrar com uma ação declaratória de nulidade. Trata-se de uma nulidade absoluta, então a doutrina vem e fala, como a nulidade absoluta, essa ação declaratória é imprescritível. Pode ser proposta a qualquer tempo, tá bom? Caberia intervenção do Ministério Público, né? Num primeiro momento, caberia intervenção do Ministério Público, e o juiz pode declarar de ofício a nulidade, porque afinal de contas é uma nulidade absoluta, tá? Passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado. Ok? Por fim, um último detalhe. Tome cuidado, porque uma leitura apressada do artigo 548 poderia nos fazer entender que uma pessoa não pode nunca, jamais, doar a integralidade do seu patrimônio. Não é bem isso que o Código fala. O Código, no 548, fala: uma pessoa não pode doar todo o seu patrimônio e se reduzir à situação de miserável. Isso não pode. Isso não pode. Agora, se uma pessoa quiser doar
100% do seu patrimônio, imagine que ela não tem herdeiros necessários. Se ela quiser doar 100% do seu patrimônio, mas ela fizer uma reserva de rendas para si, para que ela possa continuar sobrevivendo até o fim da sua vida com dignidade, isso já é possível. Então, se a pessoa quiser doar 100% do seu patrimônio, ela até pode, desde que faça uma reserva de usufruto, rendas ou alimentos a seu favor. Em outras palavras, uma pessoa até pode doar tudo que ela tem, desde que ela reserve algum tipo de fonte de renda para si, para que ela possa sobreviver de forma digna, ou seja, respeitando aquele piso mínimo de direitos que nós vimos. Então, a pessoa pode, por exemplo, uma coisa que é comum em alguns contratos de doação, a pessoa doa um imóvel, mas cria um usufruto em seu favor, por exemplo. Tá? Então, a pessoa continua morando no imóvel. A pessoa fez a doação, mas instituiu um usufruto para que ela possa continuar morando no imóvel, para não ficar na rua. É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Então, vai doar todo o seu patrimônio? Até tudo bem, desde que você faça algum tipo de reserva para si, para você não ficar miserável. Beleza? Muito bom. Próxima modalidade, doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice. Tema polêmico. Olha o artigo 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários, até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Tema polêmico aqui. Essa modalidade de doação é aquela doação em que, imagine uma pessoa casada, que veja que ele está falando de cônjuge, tá? Então, imagine uma pessoa casada. Essa pessoa casada, pode ser o homem ou a mulher, tanto faz, resolve ter um amante ou uma amante. E aí, doa bens para o seu amante, prejudicando o patrimônio do casal. O cônjuge traído pode entrar com uma ação para anular essa doação. É aqui a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice. Então, ela pode ser anulada. O código autoriza. Quem pode anular essa doação? O outro cônjuge, o traído, ou até mesmo os herdeiros necessários, desde que respeite esse prazo de 2 anos. Você vai ter alguns doutrinadores dizendo que esse artigo é inconstitucional, por uma série de motivos, tá? Não vou entrar nesse mérito, porque o fato é que o dispositivo segue em vigor. O Supremo, pelo menos até agora, não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo. Então ele segue em vigor. Bom, de qualquer maneira, verdade seja dita, o código aqui, ele deveria pelo menos passar por uma revisão. Porque quando ele fala cúmplice, essa expressão ela não cai bem. Porque cúmplice nos remete à ideia de um crime. E o que acontece é que hoje no Brasil não existe mais o crime de adultério. O adultério no Brasil já foi crime, tá? Quem estuda aí mais direito penal sabe disso. Já houve no Brasil crime de adultério. Mas esse crime deixou de existir no Brasil. Percebeu? Se não me falha a memória, eu acho que desde 2005, salvo engano, que o adultério não é mais crime no Brasil. Então, com isso, essa expressão cúmplice fica mal, né? Pega mal, o cúmplice. Não é cúmplice porque não é crime, tá? Se existe um adultério, isso acaba tendo grandes repercussões na área civil, mas na área criminal não é mais crime, tá? O professor Marco Aurélio Bezerra de Mello fala de forma muito clara:
Esse artigo busca punir o comportamento imoral, aí nós estamos no campo da moral, né? De quem beneficia patrimonialmente o amante ou a amante, em prejuízo, em detrimento da sociedade conjugal estabelecida. Então, aquela história, né? O sujeito, a moça, o homem, seja lá quem for, é casado, tem um amante, uma amante, e doa bens para esse amante, prejudicando a sociedade conjugal, prejudicando o casamento. Veja que essa nulidade, porque essa doação, ela pode ser anulada, só que aqui a nulidade é relativa, porque o código fala, pode ser anulada. O código não fala que é nula. Não fala que é nula. Fala que pode ser anulada. Então é anulável essa doação. É uma nulidade relativa. Não é tão grave como uma doação inoficiosa, como uma doação universal que acabamos de ver. Essa nulidade, ela independe do regime de bens do casamento, viu? Então não interessa aqui você discutir regime. Não importa o regime, tá? Também não importa se o bem doado integrava a parte disponível do patrimônio do doador. Essas informações, regime de bens, parte disponível do patrimônio do doador, tudo isso é irrelevante. O código não quer saber disso. O código está punindo aquele que traiu o seu cônjuge, violando o dever de fidelidade matrimonial. Então não interessa regime. Ah, mas eu doei um carro e não tem problema porque está dentro da minha parte disponível, nós somos casados no regime da separação. Não, não interessa, tá? É nulo do mesmo, é anulável do mesmo jeito. Como eu disse, a nulidade é relativa, porque diz respeito a interesses particulares do cônjuge que foi traído, do cônjuge que foi prejudicado, e até mesmo de outros interessados, né? Possíveis herdeiros, enfim. Então, aqui, o que está se discutindo é eminentemente interesses particulares, né, da família, do cônjuge, traído sobretudo. Então, o código achou por bem criar aqui uma nulidade relativa, tá? Para anular a doação, entra-se com uma ação, tá? Então, você deve entrar com uma ação para anular essa doação. Só que essa ação tem prazo. Essa tem prazo. Aqui não se discute, porque o próprio código previu o prazo. É um prazo decadencial, é de 2 anos, né? Conforme o artigo fala. É um prazo decadencial de 2 anos. E eu conto esse prazo da dissolução da sociedade conjugal. Não é, cuidado em prova, concurso, o prazo não é contado da data em que, por exemplo, o cônjuge traído descobriu a traição. Não. O prazo decadencial de 2 anos é contado do fim da dissolução da sociedade conjugal, que pode se dar por eventual divórcio, né? Eventual divórcio seria aí o mais comum. O cônjuge traído descobre a traição, pede o divórcio e aí você vai ter o prazo. Ou a sociedade conjugal pode ser dissolvida pela morte também, né? Não podemos esquecer que é possível aí também que a sociedade conjugal se dissolva pela morte. Seja como for, dissolvida a sociedade conjugal, passa a contar o prazo. Como a nulidade é relativa, como você tem esse prazo decadencial de 2 anos, se ninguém falar nada, se ninguém entrar com a ação, a doação vai ser válida. A nulidade vai desaparecer. Porque ela é relativa. E isso faz sentido se você parar para pensar. Por quê? Pessoal, não é para fazer nenhum tipo de julgamento aqui, pelo amor de Deus. A aula de direito é uma aula técnica. Mas você há de convir comigo que o cônjuge traído pode perdoar a traição. E aí ele não vai querer entrar com a ação, ele não vai querer, né, passar por esse estresse, essa briga. Ele pode simplesmente perdoar a traição e deixar para lá.
Por isso, o Código previu uma nulidade relativa e um prazo até que relativamente curto, de 2 anos, que é o tempo que o cônjuge traído vai ter para pensar se vai querer comprar essa briga ou não. É interessante notar que o professor Marco Aurélio complementa dizendo que, por força do artigo 1642, inciso 5 do Código, o cônjuge lesado, ou seja, o cônjuge prejudicado, ele pode reivindicar o patrimônio doado pelo adúltero. Ou seja, o cônjuge prejudicado, ele pode entrar com a ação para anular a doação e, se ele quiser, reivindicar o patrimônio doado pelo adúltero. Então, na verdade, o professor Marco Aurélio defende a possibilidade de você conjugar o artigo 550, que é esse que nós estamos vendo, com o 1642, inciso 5, ambos do Código, e aí você vai cumular a ação anulatória com pedido de reivindicação do bem. O professor Marco Aurélio Bezerra de Mello defende essa possibilidade, tá? Novamente, friso. Não interessa regime de bens para aplicação desses artigos. Não interessa. É comunhão universal, comunhão parcial, separação. Não interessa. Tá bom? Uma parte da doutrina também diz o seguinte, ó, para fazer uso dessa ação, para você anular a doação, né, não precisa que o adultério seja duradouro, tá? Então não precisa que o cônjuge adúltero ele esteja numa relação extraconjugal há bastante tempo, há anos. Não. Alguns doutrinadores falam, olha, basta uma única relação sexual, claro, devidamente comprovada, para que o cônjuge traído possa ingressar com a ação. Então não precisa ser aqueles relacionamentos extraconjugais duradouros, de anos. Não. Aparentemente, para alguns doutrinadores, traiu uma vez, teve uma relação sexual extraconjugal, se conseguir comprovar adequadamente, já é suficiente para fazer uso dessa ação. Tá bom? Em termos, aqui uma observação processual, em termos de legitimidade para essa ação, essa legitimidade ativa, ou seja, a legitimidade para entrar com a ação de anulabilidade, ela vai pertencer, claro, ao cônjuge traído, evidente, né? Cônjuge traído, ou seja, o maior, né, prejudicado, mas também vai pertencer aos ascendentes e descendentes. Porque aqui a legitimidade ativa para essa ação é dos herdeiros necessários. Então não é só o cônjuge traído que pode entrar com essa ação. A legitimidade ativa é dos herdeiros necessários. E como eu já disse, herdeiros necessários são o cônjuge, os descendentes e ascendentes. Tá bom? Claro que, no fim das contas, o cônjuge traído é o maior prejudicado e o maior interessado em ingressar com a ação. Mas também existe essa outra possibilidade. Já a legitimidade passiva, ou seja, serão réus dessa ação o doador, que é o cônjuge adúltero, é aquele que traiu, e o donatário. O donatário seria o amante, ou a amante, né, que recebeu o bem. Então, aqui nós teríamos um litisconsórcio passivo entre o doador, que é o cônjuge adúltero, e o donatário, que seria o amante ou a amante que recebeu o bem. Tá bom? Pessoal, para a gente fechar esse vídeo, última modalidade de doação é a doação à entidade futura. Doação à entidade futura. Artigo 554. A doação à entidade futura caducará se, em 2 anos, esta não estiver constituída regularmente. Simples, muito simples. Aqui, o código está permitindo que uma pessoa faça uma doação para uma pessoa jurídica que ainda vai ser criada, que ainda vai ser constituída.
entidade futura. Então, não há problema nenhum em você fazer uma doação para uma pessoa jurídica que ainda não existe, mas tem aí uma expectativa de ser criada. Novamente, se você observar, nós teremos uma doação sob condição suspensiva. Né? Haverá uma condição suspensiva. O evento futuro e incerto é exatamente a criação da pessoa jurídica. Né? Então, se você parar para pensar, imagine, né, que um amigo meu fala: olha, Sérgio, eu estou querendo criar uma pessoa jurídica, né, para ajudar crianças carentes, ajudar no processo de alfabetização de crianças carentes, etc, etc. Pô, que legal, bacana. Você vai criar uma pessoa jurídica voltada para esse fim? Vou criar. Mas estou precisando de ajuda, não sei o quê. Eu falo, não, eu vou te fazer o seguinte, eu vou te fazer uma doação. Vou te fazer uma doação. Só que, condição suspensiva. Depende da criação da pessoa jurídica. Mas aí eu faço uma doação para essa entidade futura. Agora, o código fala, se a pessoa jurídica não estiver constituída dentro de 2 anos, a doação caducará. E aí o bem doado volta para o patrimônio do doador. Percebeu? Então tem que criar a pessoa jurídica em até 2 anos. Você tem 2 anos para criar a pessoa jurídica. Criou, beleza, implementou a condição, a doação se aperfeiçoa. Não criou dentro desse prazo, caduca a doação e o bem doado retorna para o patrimônio do doador. Beleza? Então, meus amigos, essa é a doação à entidade futura. Bem tranquilinha, sem grandes dificuldades. Com isso, nós terminamos as modalidades de doação. O próximo tema é um tema mais curtinho. Eu sei que esse vídeo ficou longo, tá? Mas pelo menos, pessoal, a gente conseguiu terminar as modalidades de doação. O próximo vídeo é bem mais curtinho. Nós vamos falar sobre promessa de doação, tá bom? Espero vocês lá. Forte abraço e bons estudos.